Glória a Deus. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Glória a Deus. Lucas 22, do versículo 24 até o versículo de número 30, diz assim: Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: Os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o menor, e aquele que governa como aquele que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vós, entre vocês, como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Vamos orar mais uma vez, queridos? Senhor Jesus, nós queremos apresentar as nossas vidas, os nossos corações, e clamar ao Teu Santo Espírito, que venha falar conosco. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do Teu toque nas nossas vidas. Precisamos que o Senhor, o Santo Espírito, venha iluminando as nossas vidas, para que possamos compreender o Teu querer e a Tua vontade, mas para que possamos muito mais do que isso, Senhor, viver no centro do Teu querer e experimentar, Senhor, o mover do Senhor nas nossas vidas e o cumprimento das Suas promessas em nós e através de nós. Assim nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amados, hoje nós vamos falar sobre esta temática: servir, o maior ato de amor. Quando nós falamos na atualidade sobre alguém que é um servo de Deus ou uma serva de Deus, nós precisamos corrigir a rota, porque muitas vezes isso já vem atrelado com uma posição de status. É claro que isso vem porque nós como nação temos experimentado, graças a Deus, um grande crescimento no que diz respeito ao cristianismo. Não entrando aqui no mérito da questão, se são cristãos de verdade ou não, mas o fato é que nós temos tido liberdade, apesar daquilo que nós ouvimos na internet ou outras questões, mas nós somos livres para adorar ao Senhor aqui no Brasil, temos essa liberdade para viver o reino de Deus. Mas o fato que ser chamado de servo de Deus, à medida que nós olhamos este texto, é justamente o oposto. Note que Jesus, neste contexto, ele interfere em uma discussão dos seus discípulos, não é em um outro momento, senão em um momento que foi depois da própria celebração da ceia. Olha que coisa interessante. Jesus celebra a ceia, foi aquele momento onde Jesus disse que o traidor estava à mesa, e depois de participar daquele momento, um momento de um puxão de orelha, mas um momento de uma celebração diferenciada na presença de Deus, a primeira discussão que vem entre os discípulos é qual? Qual de nós será que é o maior? Em outras palavras, traduzindo para a linguagem de amanhã, e aí, Pedrão, quem será que tem mais moral com o mestre aqui? É o Judas, eu estou achando ele meio estranho, né? Será que aquela palavra lá do traidor foi para ele? Eu fico imaginando Mateus falando, deve ser João sempre está lá, Pedro, Tiago e João, deve ser um dos três. Mas olha o tipo de discussão que está entre eles. Quem era o maior? Quando na verdade Jesus ele interfere nessa discussão e diz, olha, o meu reino ele deve ser visto de uma forma diferente. E nós podemos ver claramente que servir ou ser um servo de Deus
diante da realidade que eles viviam, não era uma posição de status. Pelo contrário, Jesus ele utiliza até o exemplo dos reis das nações que dominam sobre elas e exercem autoridade, que são chamados de benfeitores. E ele já diz especificamente: mas vocês não serão assim. O que Jesus estava dizendo é que a posição que vocês vão ocupar não é uma posição que tem um reconhecimento segundo este século. E ele já diz, no verso 26, pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o menor. E aquele que governa, usando justamente esse comparativo, se no reino natural os mais poderosos são os governantes, no reino sobrenatural e celestial, no reino de Deus, o equivalente aos governantes deve ser aquele que serve a Deus. O serviço. Serviço, palavra que vem do original grego, diakonel, que não tem a ver só com o ato dos diáconos de servir, mas tem a ver com todo cristão. Mas muitos não querem servir. Muitos não querem se indispor ou se dispor, abrir mão de tempo para dedicar à obra do Senhor. Isso eu não estou dizendo de abrir mão de um tempo para dedicar em tempo integral, mas para servir o próximo, para ajudar as pessoas, para servir também na igreja local. É interessante que na última quinta-feira demos início a mais uma série de estudos nas células e iniciamos com os homens. E a pergunta foi justamente qual o sentido da vida. E é interessante que um dos irmãos disse: pastor, a vida por si só não tem sentido. Nós nascemos, crescemos, pode construir o que for, que o final da vida é a morte. E não há sentido na vida se nós não adicionarmos na equação a eternidade e o reino de Deus. Isso é uma verdade. Se nós não levarmos em conta o reino de Deus, a nossa experiência com Deus e a eternidade, a vida humana e a sua forma passageira de se lidar, não há sentido nela. Não importa o quanto nós acumulemos, não importa qual o legado que nós deixemos, se não levarmos em consideração a eternidade, tudo passa. Mas se nós levarmos em consideração a eternidade, olhamos para o reino de Deus, olhamos para a realidade do reino, aí sim há sentido. Mas se há sentido e levamos em conta a eternidade, por que muitas vezes temos dificuldade em servir? É muito mais fácil nós continuarmos na nossa vida, levando a nossa vida cotidiana, a nossa rotina do dia a dia, trabalho, estudos, família, desfrutar de momentos maravilhosos. Mas será que é isso mesmo que Deus tem para nós, queridos? Até o findar desta vida terrena limitada? Só isso? Casa para o trabalho, trabalho para casa, momentos de diversão e descontração em família? Será que é só isso? Não, não é só isso. O Senhor, Ele tem muito mais. O Senhor gerou dentro de nós questões muito interessantes que nós vamos ver nessa noite, no próprio funcionamento do nosso organismo, que apontam para o serviço cristão, quer seja servir ao próximo onde ninguém vê, quer seja servindo nos ministérios, mas o serviço cristão. Por isso, nessa noite eu gostaria de, neste texto, analisar alguns momentos juntamente com os irmãos. O primeiro desses momentos é uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. Diante de tudo isso que nós já falamos nessa noite, como você se vê no reino de Deus? Como você, meu irmão, como você, minha irmã, se vê no reino de Deus? Isso aqui é muito interessante, queridos. Porque nós caminhamos, nascemos de novo, inicia-se a nossa vida no reino. Nós crescemos, adquirimos maturidade, e então onde chegamos no reino de Deus? Nos enxergamos no reino de Deus
como a nossa irmã Patrícia estava falando, de uma geração de fast food, como consumidores espirituais. O que são esses? Pessoas que simplesmente vêm à igreja para consumir uma boa palavra, consumir um louvor abençoado, adorar a Deus, ter este tempo. Mas a vida espiritual e cristã não é isso apenas. Deus não nos chamou para sermos consumidores de uma realidade espiritual, mas para sermos servos e servas de Deus, que estamos reunidos no nosso culto comunitário adorando a Ele, mas que o nosso culto não termina quando termina a celebração do domingo, pelo contrário, apenas inicia, e a segunda-feira inicia o momento mais frutífero e fértil do servo e da serva de Deus, porque é onde nós podemos servir a nossa sociedade, sermos instrumentos de Deus no nosso trabalho, sermos agentes de vida, de milagre, de unção de Deus onde quer que nós estamos. Perguntar como nós nos vemos no reino de Deus tem a ver justamente com não olhar os cargos e funções, mas entendermos que para Deus o que verdadeiramente importa é sermos servos e servas. Essa discussão não é nova. Quem será que é o melhor? Quem é o melhor pastor? Quem é o maior pregador? Quem é o maior dessa sociedade, das redes sociais? Quem tem mais likes, curtidas? Quem está na onda agora, na crista da onda? Talvez fosse essa a discussão se os discípulos estivessem reunidos hoje. Imagine você, os grandes e mais influentes líderes religiosos sentados juntos dizendo: e aí, quem será que é qual é a melhor igreja? Qual é isso, qual é aquilo? E de repente Jesus entrando e dizendo: irmãos, essa conversa de vocês só faz sentido na realidade terrena, porque na realidade celestial, o maior deve ser aquele que serve, é o menor. Por isso faz sentido nós nos perguntarmos: quem sou eu no reino de Deus? Um consumidor espiritual ou um servo e uma serva, pronto para servir? Jesus, ele deixa muito claro isso, e ele continua no verso 27. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Sim, humanamente esse é o maior. Mas o próprio mestre, ele diz: mas eu estou entre vós, como aquele que serve, ou como quem serve. Queridos, Jesus, ele deixa esse exemplo maravilhoso de serviço. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês precisam entender que o meu reino, ele tem as prioridades diferentes do reino humano desta terra. O meu prazer está em servir ao Pai, e o prazer do Pai, se você quer colocar um sorriso nos lábios do Pai, seja um servo e uma serva do Deus Altíssimo. Muitas vezes nós estamos preocupados com cargos, com funções, preocupados com como as pessoas deste século nos olham, ou se nós temos a influência X, Y e Z. Mas na verdade a nossa única preocupação deveria ser em servir mais e mais aquele que nos arregimentou para a sua grande obra. Como você se vê no reino do Senhor? Uma segunda pergunta que eu gostaria de deixar nessa noite é: com o que você tem gastado o teu tempo? Note que os discípulos, eles gastaram o tempo deles com uma discussão tola. Não era errado discutir acerca disso. Mas Jesus, celebrando a ceia, um momento marcante, momento em que Jesus chama a atenção dos discípulos, porque o traidor estava à mesa, mas um momento de ressignificar a ceia, algo tremendo de Deus. Ao invés dos discípulos continuarem, naquele mover do Senhor, naquela visão, eles começam, a hora que o mestre acaba de falar, não sei o que Jesus estava fazendo neste momento, mas surge, e essa expressão surgiu também uma discussão, não fala que um puxou esse assunto ou outro,
mas é como se tivesse a ideia de que simplesmente brotou entre eles. Todos eles estavam discutindo isso. E essa discussão era uma discussão fútil. Como crianças dizendo, quem será que o papai gosta mais, né? A discussão, diz o texto, era acerca de qual deles era considerado o maior. Isso nos mostra, queridos, que muitas vezes nós gastamos o nosso tempo, e eu fiz questão de colocar gastar o tempo, porque muitas vezes nós podemos investir o nosso tempo. Tempo em família, investimento. Tempo na palavra, investimento. Tempo no trabalho de maneira equilibrada, investimento. Mas muitas vezes nós gastamos o tempo, ou seja, desperdiçamos um tempo precioso, que poderia ser usado para a família, para evangelizar, para ser um servo e uma serva de Deus, para servir na igreja local. Gastamos tempo à toa. E os discípulos estavam nessa caminhada, e o mestre chama a atenção deles. Eles não perguntaram para Jesus, Jesus, quem é o maior para o Senhor? Jesus olha a situação, e aquela discussão caminhando, e Jesus interrompe aquilo, para trazer os discípulos de novo ao foco, e dizer, preocupem-se, invistam o tempo em servir, não em ficar com discussões tolas e discussões vãs. Invistam o tempo em serviço. Com que nós temos gastado o nosso tempo? Hoje é muito fácil, queridos, nós perdemos tempo com tantas coisas. Eu digo que no passado era um pouquinho mais difícil, nós não tínhamos tantas distrações. O que são distrações? Coisas que não são necessariamente pecado, mas que roubam o nosso tempo, e um tempo precioso que nós poderíamos doar ao Senhor. E nós vamos investindo tempo. Não é pecado, por exemplo, é gostoso, eu gosto de assistir séries. Mas de repente a gente fala, eu não tenho tempo para o Senhor. Não, eu não consigo servir ao Senhor, não consigo me preparar melhor, não consigo estudar a palavra. Mas facilmente nós investimos 4, 5, 6 horas para maratonar uma série. É pecado? Não. Mas como eu arranjo tempo para isso? E para servir o próximo e ajudar de alguma forma, eu nunca consigo tempo. Muitas vezes nós investimos tempo em tantas outras coisas. Marcamos isso e aquilo, e tudo isso é maravilhoso, tempo de comunhão, isso é crescimento. Não estou falando sobre essas questões. Mas investimos ou gastamos tempo, e como em detrimento disso sempre argumentamos, eu não tenho tempo para o Senhor. Cuidado com aquilo que você tem gasto o teu tempo. Porque em terceiro lugar, nós precisamos entender que fomos criados para servir. O texto nos diz que Jesus, ele declarou, eu estou entre vocês como quem serve. Mas ele não disse só isso, no verso 29 ele diz que ele nos designa um reino, assim como meu Pai o designou a mim. Ou seja, Jesus ele estava dizendo, eu sirvo ao reino que foi designado pelo Pai a mim. E o que eu estou fazendo com vocês, nós que somos discípulos de Cristo, é que o Senhor também nos designou, e a nossa atitude diante deste reino deve ser única e exclusivamente a atitude de servos e servas do Senhor. E dizer, Senhor, eis aqui, eu quero servir como Cristo também serviu. E entenda, querido, de uma vez por todas, que melhor que ser abençoado é ser usado por Deus para abençoar outras pessoas, porque assim nós também somos abençoados. Eu estava vendo essa semana um podcast, eu fui muito ministrado. Esse podcast é uma citação de um influente palestrante na área motivacional, e diz essa história que este palestrante estava entrevistando um músico. E este músico, em determinado momento, ele começa a contar uma experiência dele. Lá nos Estados Unidos, ele estava num drive-thru do Starbucks, estava na fila ali, esperando para comprar o seu café.
E naquele momento ele sentiu a vontade de fazer uma surpresa para a pessoa que estava no carro de trás. Havia uma mulher no carro de trás. E esse então cantor que estava ali, ele fala para a moça do caixa, ele diz: olha, prepare 2 cafés ao invés de 1. E um desses cafés você entrega para a moça que está no carro ali de trás, eu vou pagar os 2, e diga para ela que ela é uma pessoa, uma mulher muito amada. E diz que ele fez isso, e daí ele contando ali naquele podcast, ele diz: cara, eu nem conhecia aquela pessoa, mas eu me movi, eu fiquei tão eufórico naquele momento, tão animado, tão feliz, foi indescritível a sensação que eu tive em ter um gesto como aquele. E daí, aquele que comandava o podcast, ele falou: cara, você sabe por que você sentiu isso? No seu organismo foi liberado nesse exato momento um hormônio chamado ocitocina, que é conhecido aí pelas mulheres, é como o hormônio do amor, né? É o mesmo hormônio que é liberado no nosso organismo, principalmente no organismo das mulheres, quando nascem os bebês. É um hormônio, algo de Deus que foi colocado nas nossas vidas, ocitocina, para gerar um vínculo de afeto e de amor. E é interessante que ele disse que foi feita uma pesquisa acerca deste hormônio, e dentre outros momentos da vida, que são, o hormônio não, que é liberado este componente, aliás, no nosso organismo, um dos momentos que acontece a liberação deste elemento é quando nós fazemos um ato de serviço, sem esperar nada em troca. E é interessante que dentro dessa pesquisa, diz que a pessoa que presta um ato de serviço, sem esperar nada em troca, ela recebe, em contrapartida, uma descarga de ocitocina. Isso traz amor, traz alegria. Inclusive, eu me lembro, por exemplo, a minha esposa, quando ela deu à luz a Ana Beatriz, ela teve um quadro de depressão pós-parto, e uma das questões que foram indicadas para ela tomar foi ocitocina, porque ajudava ela a lidar no quadro depressivo, no quadro de ansiedade. Agora é interessante, a pessoa que serve, sem esperar nada em troca, ela recebe uma descarga de ocitocina no seu organismo. Mas esse estudo foi além, e ele diz que não só a pessoa que serve recebe isso. Quem recebe também é a pessoa que foi servida. Ou seja, aquela mulher que recebeu aquele simples gesto de um café pago, o organismo dela foi encharcado de ocitocina, e ela também naquela noite se sentiu diferente. Mas o estudo foi além e diz que não só quem pratica ou quem recebe, mas quem também assiste esse gesto, também há liberação de ocitocina. Ou seja, a mulher do caixa também foi encharcada de ocitocina. Sabe o que isso significa, queridos? Que Deus nos fez para servir. Isso aqui é tremendo para a minha vida, queridos, porque muitas vezes nós lutamos com a ansiedade, lutamos com a depressão, lutamos com a tristeza, com a insatisfação emocional, e às vezes precisamos até fazer uma reposição. Mas quando eu olho para a ciência nos dizendo: olha, quanto mais você serve, sem esperar nada em troca, mais o teu organismo é encharcado. Encharcado de amor, de paz, de satisfação, de alegria. E é interessante que esse cantor, ele diz que passou por uma outra situação, estava numa turnê e de repente, no café da manhã, ele vê 3 mulheres entrando e ele se lembra da sua mãe, que ele havia perdido há mais ou menos 10 anos atrás. Ele gostava muito de tomar café com a mãe. E daí ele olhou aquelas mulheres, ele lembrou na hora da sua mãe, ele falou: nossa, mas que vontade de tomar um café com a minha mãe. E de repente ele disse que pensou em algo. Você imagina se eu chegasse lá e tomasse um café com aquelas mulheres, ou então pagasse um café para elas? Eu poderia de repente rememorar a minha mãe de alguma forma. E ele ficou ali lutando: será que eu vou, não vou, não vou? Ficou meio envergonhado, mas ele deu um pulo e foi. E ele contando a história, disse que ele chegou àquela mesa: olha, bom dia, queria pedir desculpa por interromper vocês, mas quando eu vi vocês 3 entrando,
eu lembrei da minha mãe. Faz 10 anos que eu perdi a minha mãe, e eu gostava tanto de tomar café com elas. Eu posso pagar um café para vocês 3 nessa manhã e tomar um café com vocês? Delas ficarem em silêncio. Uma das mulheres deu a volta na mesa e chegou próximo dele e falou assim: faz 1 semana que eu perdi meu filho, e ele tem a tua idade. E ele conta que eles se abraçaram naquele momento, choraram juntos, depois sentaram para tomar um café. Sabe isso que nós sentimos quando ouvimos uma história como essa, real, queridos? Deus, Ele, através da nossa própria fisiologia, começa a liberar sobre nós ocitocina, e o nosso coração já começa a ser encharcado dessa alegria, deste amor que vem de Deus, deste algo tremendo de Deus para as nossas vidas. E eu quero pedir para os amados nos ajudarem com a iluminação ali ao fundo. Encerrar esta noite com um vídeo aqui que eu achei fantástico, para que você entenda, querido. Esse vídeo provavelmente não é um vídeo cristão, mas eu quero ilustrar de forma visual para você e eu compreendemos que nós fomos criados por Deus para servir o próximo, amar não apenas de palavra, mas amar através de ações. E como nós agimos e servimos, o Senhor derrama sobre nós bênçãos sem medida. Vamos então acompanhar esse vídeo. Só liberar ele aqui para nós. May I have this? No. Why don't you get something special for Grandpa? I'm sorry. Can I return the cake, please? Sure, yes. I want the cake, please. I won't ask for anything else. Next time, okay? When we can afford it? Last time you said that. You don't want this? I'll take it back. Hey. Hello, this is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, I want this one. But at the counter, we didn't have enough. Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before. Here, have the cake. Happy birthday. I didn't know his name.
I never got a chance to say thank you. I've never forgotten about him, the man in the queue. Thank you. No, thank you. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money. Promise me something, okay? Someday, when you're able to help somebody, you will do it? May I know your name, mister? Well, I'm the man in the queue. I chose this cake for your birthday. Wow, this is my favorite. Thank you. Let's go and put some candles. Oh, careful. You shouldn't have spent the money. Actually, I came and paid for it. He give me this note. Please write down your address. I'll bring the money back to you later. A simple act of caring creates an endless ripple. That comes back to you. Happy birthday to you. Happy birthday. E dizer ao Senhor: Senhor, eis aqui a minha vida. O Senhor nos criou para isso, querido. Pastor, eu tenho andado tão triste, sem sentido na minha vida. Sirva ao Senhor. E através do ato de serviço, Deus fará grandes coisas na tua vida. Eu e você fomos criados para servir. Quando servimos, estamos, em outras palavras, cumprindo com aquilo para que nós fomos criados. E tudo se encaixa. Até o nosso organismo. Ele volta a funcionar normalmente. Porque foi para isso que o Senhor criou a mim e criou a você. Coloque a tua vida diante do Senhor, meu irmão, minha irmã. Vá falando com o Senhor: Senhor, em que área o Senhor quer me usar? Eis-me aqui, Senhor, estou disponível. Talvez você tenha áreas do chamado de Deus para a tua vida, e você foi com o passar do tempo deixando de lado. Coloque-se à disposição do Senhor nesta noite novamente. Diga: eis-me aqui. Venho, Senhor, minha vida oferecer como ofertas de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, me
minha vida oferecer. Você pode declarar comigo essa oração? Como oferta de amor e sacrifício, quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, cumpre em mim o teu querer, cumpre em nós os teus projetos e processos, Senhor. Estamos aqui, ó Deus, dispostos e disponíveis para a tua obra, Senhor. Eu sei que o Senhor confiou a nós o teu reino, e nessa noite nós queremos reafirmar: eis-nos aqui, Senhor. Usa cada um de nós, usa cada irmão, cada irmã para a honra e glória do teu nome. Que sejamos no dia a dia agentes de milagre, agentes do fluir da tua palavra, da tua verdade, agentes do reino, para onde quer que estejamos, que a tua glória esteja conosco, que através de nós a tua presença possa alcançar outras pessoas, para que o teu nome seja glorificado, e através das nossas ações, para que brilhe a tua luz, e assim resplandeça, ó Deus, a tua luz sobre todos os homens. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Estenda as suas mãos. E agora, amada igreja, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre a tua vida e sobre todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Vai na graça e na paz do Senhor Jesus.